Hoje com o pastor Joseph Prince. Em Hebreus 2, o escritor de Hebreus, que eu creio que é Paulo, ele diz isso. Mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo, que é o homem para que com ele te importes? Ele está citando o livro de Salmos, Salmos 8, ok? O escritor aos Hebreus está citando o Salmo 8. Paulo está citando Salmos 8. Assim, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe tivesse sujeito. Toda essa citação é do Salmo 8. Se você notou que diz que Deus coroou o homem com glória e honra. Diga glória e honra. Coroou. O que é coroar? É a palavra atar em hebraico, certo? O Antigo Testamento está em hebraico, o Novo Testamento está em grego. Eu sei que agora estamos olhando para o grego, mas aqui ele está mencionando o Antigo Testamento que está no hebraico, que é a palavra atar. Cercar não é uma coroa que se coloca na cabeça, é uma cerca. Eu voltei agora das férias da minha filha, e nós estivemos em Londres e fomos ver as coroas reais, onde eles apresentam todas as diferentes coroas do reino. E existe uma em particular, uma coroa, que tem o maior diamante no mundo. Nessa coroa. E a coroa, ela é belamente decorada com safiras, rubis, ametistas. Mas uma coisa que chamou a minha atenção é esse grande diamante. E a minha filha disse, uau! Quando ela era um bebê, eu a levei lá e ela não se impressionou. Agora existe um uau. Significa que a menina nela está ficando viva já. Diamantes são os melhores amigos das mulheres. Isso não é verdade, mas alguns dizem isso. Tinha um enorme diamante. Se você pegasse um pedacinho, você ficaria feliz. Mas o que eu vi ali, eu disse para minha família, não é maravilhoso que Deus literalmente diz que nós somos reis? Não designados pelos homens, mas designados por Deus. Nós somos reis e sacerdotes. E quando Deus fez o primeiro homem, a Bíblia diz que ele o coroou com glória e honra. Amém? Glória é a palavra kavod em hebraico, que na verdade significa peso. Eu tive essa experiência uma vez, quando eu fui convidado por alguém para ir a uma cerimônia onde o nosso mentor era o convidado de honra. E ele não estava lá no início, mas quando ele entrou na sala, existia uma presença, um peso sobre ele. A gente vê alguns homens que têm tatuagens, têm um cabelo estranho, esse tipo de coisa, mas não tem presença. E esse estadista ancião entrou e existia uma presença, imediatamente. Mesmo suas palavras, a imprensa do mundo gosta de escutar as suas opiniões. Um homem que fez um país pequeno se tornar um país bem-sucedido, alguma coisa que alguém quer imitar. Portanto, existia um carisma. Deus fez o homem com glória e honra. E a Bíblia nos diz que a coroa, atar significa cercar. Assim, nossa coroa não está na cabeça. Nossa coroa está ao nosso redor. Algo que envolve plenamente a nossa vida. Assim, quando um hipopótamo ou uma girafa olhavam para Adão e Eva, eles viam um globo de ouro ao redor dele, uma aura, um esplendor belo, de excelência, uma irradiação de brilho, resplandecendo à medida que caminhavam. Eles não estavam nus, como nós pensamos. A Bíblia usa a palavra nus depois do pecado. Significa que eles estavam fisicamente nus, sem roupa. É isso que a Bíblia quer dizer. Mas estavam cobertos com a glória e com a honra de Deus. Amém? Assim como os peixes são cobertos com escamas e aves com penas, Adão e Eva estavam cobertos com a glória e com a honra. Para que propósito a glória e a honra estavam com eles?
Deus disse para o homem, seja frutífero, multiplique-se e domine, controle e tenha autoridade sobre a terra. Obviamente existiria um inimigo, finalmente ele veio. E a glória de Deus e a honra era para quê? Recentemente eu estive no Museu Britânico de História Natural e eles têm um grande dinossauro, tiranossauro. Eles uniram todos os ossos e ele parece muito ameaçador. Certo? Portanto, é um fato que os dinossauros existiam antes do dilúvio, eles morreram no dilúvio, ok? O que Darwin dizia, ele sabe agora que não é isso, eles morreram no dilúvio. Darwin sabe disso agora. Assim, todos os dinossauros daquela época são mencionados na Bíblia. Em Jó fala de Behemoth e Leviatã. Esses animais eram todos dinossauros daquela época. Na verdade, encontraram pegadas de homens e dinossauros juntos no mesmo platô. Significa que dinossauros não comeram os homens antes da queda. Antes da queda, eles se prostravam diante dos homens por causa da glória e da honra. Eram dinossauros gigantes que Adão e Eva dominavam. Como eles controlavam o mamute, como eles controlavam o elefante. Certo? Não era com varas ou com tranquilizantes. Eles tinham a glória e a honra e por isso eles os obedeciam. Deus diz, de glória e honra o coroaste, o constituísse sobre as obras das suas mãos. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, inclusive os animais. Portanto, tudo que o homem tinha que fazer, escute-me, era simplesmente falar. E o elefante e o mamute obedeciam. Digamos que o mamute vem comer no quintal de Eva, na sua horta que ela plantou, e o que ela tinha que fazer não era bater, era simplesmente dizer, sai, sai, vai, e ele tinha que ir. E é isso que é tão trágico na queda. Satanás não pôde vir diretamente, ele não tem autoridade na terra, ele tinha que possuir um corpo, assim ele possuiu uma serpente. A serpente caminhava ereta naqueles dias, é por isso que quando Deus amaldiçoou a serpente, ela teve que rastejar sobre seu ventre e comer pó todos os dias da sua vida. Cobras naquela época andavam de pé. E Deus amaldiçoou. Você sabia que descobriram que embaixo das serpentes existem pequenas pernas que se chamam atrofia? Os evolucionistas dizem ser fruto da evolução, mas não é isso. É que um dia elas tiveram pernas. Amém? Deus amaldiçoou a serpente e ela teve que rastejar desde então. Certo? Saiba que Satanás possuiu a serpente, a qual falou com a mulher. E tudo que Adão tinha que fazer, tudo que Eva tinha que fazer, era dizer, vai embora. E a serpente teria que ir, junto com Satanás. Mas ao invés disso, eles ouviram. Quando nós não falamos nada, nós permitimos que coisas aconteçam. Certo? Essa é a tragédia da queda do homem. O homem caiu. Em Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que isso significa, destituídos? Eu gosto da versão que diz, porque todos pecaram, tendo perdido o direito de acesso à glória de Deus. Adão e Eva descobriram que estavam nus. Eles não estavam nus, estavam vestidos com a glória e a honra. No momento em que eles pecaram, puf, desapareceu. Tendo isso em mente, vamos continuar lendo. Mas, na verdade, veja aqui que no Antigo Testamento, o livro de Salmos, certo, é na sua parte hebraica da Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Salmos, diz que ele o fez menor do que Elohim. Porque Elohim, eu sei, segundo eruditos da Bíblia que disseram que não fala de anjos, Deus o fez menor do que o próprio Deus, porque Elohim é usado para Deus, certo? E o fato é esse, no Antigo Testamento a palavra Elohim, apesar de usada para Deus quase sempre, também é usada para anjos. 2 vezes no Antigo Testamento. 5 vezes é usada referindo-se a juízes de Israel, certo? Assim, aqui é Deus ou é anjos que se refere? A resposta é menor do que anjos. Por quê? Porque aqui no grego, no Novo Testamento, a palavra aqui é menor do que ângelos. No grego é ângelos, que significa anjos. Você entende? Apesar de Elohim ser usado 2.000 vezes para falar de Deus, nesse versículo a referência é a anjos, certo? Assim, Elohim
também pode ser usado para anjos. Tendo isso em mente, eu sei que algumas pessoas ensinam diferente, dizendo que nós fomos feitos menores do que os anjos, mas não se preocupe, em Cristo nós fomos feitos maiores do que os anjos. Posso ter um amém? Veja aqui, versículo seguinte diz: quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando todas as coisas, certo? Você não vê tudo sob o governo do homem. Por quê? Porque a morte é o último inimigo a ser dominada pelo homem. Mas até que Jesus retorne e coloque a morte debaixo dos seus pés, aqui nós vamos nos aproximar mais e mais próximos e próximos do dia perfeito quando Jesus virá e vencerá o último inimigo. À medida que nos aproximamos mais e mais daquele dia, mais e mais inimigos vão ser colocados debaixo dos nossos pés. Veja, o último inimigo não é o terrorismo, o último inimigo não é a crise financeira, o último inimigo é a morte física. Significa que todos esses inimigos terão sido conquistados. Boas novas. Eu creio que nós somos a geração. Amém, igreja? Aqui a Bíblia diz que, apesar de não vermos tudo sob os pés do homem, nós vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos por um tempo, para sofrer a morte e coroado de glória e honra, para que ele, pela graça de Deus, experimente a morte por nós. Eu amo isso. Pela graça de Deus, ele experimentou a morte por nós. Assim Jesus veio. E ele veio como homem, apesar de ser Deus, 100% Deus, ele também é 100% homem. E com afeições humanas, emoções humanas, sentimentos humanos, com coração humano. Isso é lindo. E ele veio com o propósito único, pela graça de Deus, experimentar a morte por você e eu. Versículo seguinte: convinha que Deus, em Jesus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, ao levar muitos filhos à glória. Deixe-me dizer isso. A sua família é para Ele. Para Ele são todas as coisas. Por Ele são todas as coisas. A sua carreira é para Ele. Seu ministério é para Ele. Porque tudo é por Ele. Se você esquece isso, você vive muitas frustrações na vida. Se você é um estudante, você vai à escola para Ele. Amém? Porque é por Ele que você vai ser excelente e vai ser bem-sucedido. Quando é para Ele, então, Ele vai dar a você o poder. E vai ser por Ele. O seu casamento, seus relacionamentos, suas amizades são por Ele. Portanto, serão para Ele. Todas as coisas. Posso ter um amém? Assim a Bíblia diz que convinha a Jesus, por quem todas as coisas, por meio de quem tudo existe, trouxessem muitos filhos à glória, sendo autor da salvação deles e aperfeiçoasse pelo sofrimento. A palavra aqui não é aperfeiçoar no sentido da perfeição, fala de telios no grego, que significa completar. Completar. Jesus completou através do sofrimento. O que significa isso? Quando Jesus é Deus, Ele é completo. Ele é perfeito, ele é totalmente completo. Nada faltando, nada defeituoso, nada imperfeito. Quando ele veio como homem, existia alguma coisa faltando. O quê? Ele nunca tinha sofrido. Ele nunca tinha morrido. Deus nunca tinha morrido. Assim, nesse sentido, para Jesus ser o nosso sumo sacerdote, nos representar diante de Deus, alguma coisa tinha que se completar nele, isso era o sofrimento da morte. Assim, Deus, para fazer o autor da nossa salvação completo através do sofrimento, Deus permitiu que ele morresse no nosso lugar e, pela graça de Deus, experimentasse a morte por nós. Olha isso. Qual o seu propósito? Eu destaquei a palavra glória. A palavra glória está destacada de propósito. O propósito de Jesus é levar muitos filhos à glória. Muitos de nós, infelizmente, quando lemos isso, pensamos no quê? Pensamos que vai nos levar para o céu. Glória é céu, porque ouvimos músicas, ouvimos e lemos poesias que falam que um dia nós vamos para a glória do céu, estaremos face a face, e eu estou esperando por esse dia quando eu vou ver o Filho em glória. Sim, em glória, nós vamos vê-lo e vamos ver os nossos amados que foram antes de nós, na terra da glória, lugar maravilhoso. Mas a verdade é
Glória, nesse contexto que nós acabamos de ler, nesse contexto, Deus coroou o homem com glória e honra ao seu redor. Amém? Ele tem beleza, esplendor, saúde, plenitude, brilho. Amém? Eu já encontrei algumas pessoas. Quando eu estava no 2º grau, eu fui para uma escola que era cristã, não porque estava faminto de Deus, mas porque tinha uma garota lá que eu gostava. Assim, eu ia lá porque ela ia lá juntamente com o meu amigo e existia essa professora. Ela tinha cerca de 30 anos, ela era muito simples, eu ainda posso me lembrar dela, ela ensinava a Bíblia para todos nós. Ela sabia que eu estava lá. E quando ela veio a mim e falou comigo, existia alguma coisa a respeito da face dela. Ela não usava nenhum tipo de maquiagem, era tão simples, não tinha nenhuma maquiagem, mas existia um brilho na face dela quando ela falava comigo. Um sorriso, um olho brilhante. Era impressionante. Ela me cativava com a forma como falava, cheia do amor de Jesus. Ela era cheia de bondade e gentileza. Ela literalmente brilhava diante dos meus olhos. E eu pensava, que tipo de maquiagem ela usa? E não tinha maquiagem. E seus olhos brilhavam, seus olhos não te condenavam, mas eram cheios de vida. Daí em diante eu fiquei curioso em saber o que ela tinha de especial. E mais tarde eu me tornei um crente e organizei minha própria escola. Mas a verdade é que você pode impactar as pessoas somente com a glória e com a honra na sua vida. Muitos não entendem, mas você traz lucro onde quer que você vai. Você vai a uma boutique ou a um restaurante, as pessoas começam a frequentar esse lugar também. Quando você chega, as pessoas chegam. O que estou dizendo é que a sua presença expulsa o mal e traz os anjos. Você é coroado com glória e honra. Assim, essa glória é Jesus trazendo para nós muitos filhos e filhas, de volta à glória que um dia, desapareceu quando Adão pecou. Assim Jesus morreu para trazer-nos de volta ao lugar da glória e da honra. Diga glória a Deus, alguém! Amém! Assim agora, o problema é, se Jesus nos trouxe de volta à glória, por que nós não vemos os resultados disso? Eu creio que muitas vezes os resultados estão presentes, as pessoas estão vendo isso em você, mas você não está consciente disso. É bom quando você está consciente de que Cristo está agindo em você, você nasceu de novo, está coroado, não essa coroa na cabeça, mas coroado, cercado de glória e de honra. É a mesma coroa mencionada em Salmos, quando Deus nos coroa de favor, nos cerca como escudo. A mesma palavra usada aqui como coroa, amém? Aqui nós vemos de forma muito clara que Jesus restaurou muitos filhos à glória. Ora, tanto que santifica, santificar é purificar, santificar, purificar. Daí vem a palavra santo. Quem nos santifica? Jesus. Ora, o que nos santifica é aqueles que são santificados. Quem são os santificados? Eu e você. Ele nos faz santos, nós somos os santos. Ele nos cura, nós somos os curados. Ele é aquele que nos prospera, nós somos os prósperos. Amém? Ele nos protege, nós somos os protegidos. Ele nos ama, nós somos os amados. Posso ter um amém? Assim diz, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Nós somos um com Jesus. Amém? Nós somos um com Jesus, assentado à destra do Pai. Onde Jesus está hoje? À destra do Pai. Coroado com glória e honra. Onde está você? Em Cristo Jesus. Você está acima de todo principado e potestade, acima de todo tipo de espírito mau, acima de todo poder das trevas. Veja, quando o homem pecou, a glória do homem foi embora, o homem se tornou sujeito à enfermidade e à doença, mas hoje, até mesmo um minúsculo vírus, que não pode ser visto, pode trazer danos ao homem e fazê-lo enfermo por uma semana inteira ou mais. Pode fechar o transporte público, as escolas,
algo que você nem mesmo pode ver. O que aconteceu? O homem não tem mais controle sobre as criaturas que se movem, vírus e etc. O homem se tornou sujeito. Por quê? Porque a glória e a honra se afastaram. Mas você não é alguém que perdeu a glória. Você é alguém que recebeu a glória de volta. A glória e a honra. Posso ter um amém? Vamos lá, igreja. Glória a Deus. Você tem que crer nisso. E todas as vezes que você sair da sua casa, creia que a glória e a honra matam todo tipo de vírus. Quando você toca em alguém, é por causa da glória e da honra que estão em você. O inimigo vê isso, os anjos veem isso, porque Deus ordenou isso. Você olha no mundo espiritual, existe uma aura ao seu redor com uma luz dourada. Amém? Você impõe as mãos sobre as pessoas, você imparte o poder curador de Deus. É por isso que as pessoas são curadas. E com essa glória e com essa honra, você não tem que se preocupar com o que as pessoas dizem a respeito de você. Seja o que for que elas falem. Mas Deus me ensinou que o que as pessoas falam de você, ou que elas escrevem a respeito de você, é porque elas estão num nível diferente. Você está coroado de glória e honra, eles não têm glória e honra. O que eles querem é que você responda, e nesse momento você dá a eles glória e honra. Assim, a melhor coisa a fazer é não responder aos seus críticos. Olhe para eles, sorria, brilhe e caminhe. Mas não dê para eles a sua glória e sua honra. Não dê a sua atenção. Dando a sua atenção, você está dando a eles glória e dando a eles honra. Eles querem emprestado de você porque eles não têm. Amém? O Senhor me disse algum tempo atrás, por que você presta atenção a pessoas que não têm nenhuma glória e nenhuma honra? Por que você é afetado por eles? Você está coroado. Levante a sua cabeça. Sorria para eles e caminhe. E eu estou aprendendo. Aprendendo a brilhar. Amém? Não importa o que eles escrevam sobre a minha vida, o que eles falem a respeito de mim. Posso ter um amém, igreja? Amém? Tudo nesse mundo vai vir contra a sua crença de que você tem a honra e a glória. Vamos explicar. Essa glória e essa honra que Deus nos coroou, nós podemos aumentá-la? Nós podemos melhorá-la? Quantos gostariam de ter isso mais forte na vida de vocês? Deixe-me ver suas mãos. Existem pessoas que quando elas entram numa sala, a atmosfera muda. Que essa coroa de glória e honra é forte, pesada neles. Certo? Na verdade, a palavra glória em hebraico, kavod, é peso. Significa que quando eles falam, suas palavras são tratadas com respeito e peso. Glória a Deus. Pessoas não podem ignorar, porque a sua presença é pesada. Eu desejo honestamente hoje, Deus é minha testemunha, eu desejo que as pessoas me ignorem. É muito mais tranquilo. Mas eu reconheço que Deus me designou com uma tarefa e Ele me equipou e eu tenho que prestar contas disso. Essa unção vem e com ela honra e eu tenho que responder. Amém? Eu não posso me esconder e dizer, eu sou uma pessoa normal. Não, uma vez que você nasceu de novo, você é uma cidade construída sobre um monte. Você entende? Você foi feito de forma tal que pessoas que precisam de ajuda, pessoas que estão nas trevas, vão ver você brilhar. E vão vir a você como aquele menino que viu aquela professora e ela brilhou diante dos seus olhos. Ela nunca imaginou que o seu rosto brilhante me faria o patrocínio de uma igreja, e uma grande igreja. Amém? Amém? Somente brilhe, glória a Deus. Como é que eu posso aumentar essa glória e essa honra? Nós perguntamos isso. Como Jesus recebeu glória e honra? Você gostaria de saber como? 2 Pedro capítulo 1. Pedro está escrevendo pelo Espírito Santo e Pedro está voltando na sua memória ao tempo quando ele estava na montanha com Tiago e João, seus amigos, e Moisés apareceu, Elias apareceu e Jesus estava transfigurado. Você lembra da história? Eu já estive naquela montanha, uma montanha linda, Monte Hermon. Agora ele lembra a história. Ele recebeu honra e glória de Deus o Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz dizendo, veja, ele está explicando como Jesus recebeu honra e glória. Note, é a mesma palavra, honra e glória. A palavra honra em grego é time,
E a palavra glória é doxa. Assim nós temos time, kai, doxa. Kai é grego para e. Time, kai, doxa. Ele recebeu da parte do Pai honra e glória. Uma voz lhe foi dirigida dizendo, ele recebeu de Deus honra e glória. Mesma palavra, as mesmas duas palavras quando seu pai falou. O que seu pai disse? Ele recebeu honra e glória quando uma voz foi dirigida a ele dos céus, a suprema glória, dizendo, esse é meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Eu já estive nesse monte. Nós estivemos no monte. É um monte lindo, cheio de neve, coberto de neve, Monte Hermon, e ali que aconteceu a transfiguração. Ele brilhou mais branco do que a neve. Jesus, e Pedro está se lembrando. Ele disse, sabe o que aconteceu? Deus deu para ele glória e honra, falando com ele. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E subitamente meus olhos se abriram, e eu vi que todas as vezes que nós dizemos para os nossos filhos, todas as vezes que falamos com alguém, que eles são amados e Deus se agrada deles, nós estamos literalmente os coroando com glória e honra. Cada vez que você se olha no espelho e você diz, você sabe, Joseph Prince, você é o amado de Deus, você é aquele que Jesus ama e deu sua vida por você, e em você Deus se agrada. Não se esqueça, Deus diz de Jesus isso, esse é meu filho amado, em quem me agrado, e agora todos nós estamos em Jesus. Nós estamos em Cristo. Assim você pode dizer para você mesmo, você é o amado de Deus. Todas as vezes que você diz isso, essa coroa de glória e de honra se torna mais forte. Você me escuta? E quando ela se torna mais forte, as coisas se submetem aos seus pés. E quando se torna mais forte, o seu corpo responde e a sua mente se torna mais clara. Amém? Amém? Como Jesus recebeu glória e honra? Quando o Pai, com sua voz veio, uma voz que afirmava, uma voz que aceitava. Você é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. Você sabe o que é amado? Alguém querido. O que estou dizendo, igreja, é que tudo nessa vida está atacando a verdade que você é amado de Deus. Tudo na mídia, a forma como as pessoas se relacionam com as outras, a honra desapareceu, as pessoas não se honram mais e fazem pouco caso da autoridade, da realeza. Não estou dizendo que eles são todos perfeitos, mas a honra desapareceu. As pessoas não se honram mais. E a verdade é que tudo é como uma face na multidão. Número 49, número 50, número 21, número 28. Para eles você é um número. Um rosto na multidão. Mas para Deus você não é um número. Você não é um rosto na multidão. Deus conhece você. Deus sabe os números dos seus cabelos. Amém? Você é especial. Deus lhe trata como se você fosse único. E só Deus pode fazer isso. É por isso que Ele é Deus. E Ele ama você como se você fosse único no universo. Posso ter um amém? E nós temos que aceitar esse amor. Porque tudo nessa vida vem contra isso. Tudo vem na contramão disso. E quando nós não aceitamos esse amor, o que acontece é que quando as pessoas nos criticam, nós somos amargurados. Mas quando nós aceitamos esse amor, não é que a crítica não nos fira, é que alguma coisa é mais forte dentro de nós e destrói essa crítica. Amém? Porque não importa o que digam, você diz, eu sou amado de Deus. Eu sou aquele que Ele ama. E isso te faz bem. Você me escuta? Jesus enfrentou toda a crítica dos fariseus porque Ele sabia que Ele era amado. Amém? No momento que você começa a crer que é um fracasso, porque o meu casamento é um fracasso, eu sou um fracasso porque eu perdi dinheiro, eu sou um fracasso porque eu errei naquele projeto, no momento que você traz essas ações a quem você é, você cai. Nunca una as suas ações negativas, os resultados negativos a quem você é. Quem é você? O amado de Deus. Suas ações podem estar erradas, sua performance não pode ser das melhores, mas você é amado de Deus. É só um amado de Deus que tomou uma decisão errada.
Melhor dizer assim. Mas você não é estúpido porque tomou a decisão errada. Amém? Logo você descobre que as pessoas não podem te controlar mais. Eles te controlam retendo a aprovação. E eles dizem, a não ser que você faça assim, nós não vamos te aceitar. Se você quiser fazer parte da nossa gangue, você tem que fazer isso ou aquilo, ou então você não é legal. Mas no seu coração você sabe que você é forte, amado de Deus. Olha lá, eles querem que eu, que sou coroado de glória e honra, me una a eles. Eles que têm que fazer o que eu quero. Você não tem que fazer tudo o que eles querem para agradá-los. Essa é a liberdade que temos. É fácil para nós gritarmos aleluia, sentir o calor da unção, mas o que interessa mesmo é quando nós falhamos, quando fazemos alguma coisa errada, quando nós perdemos o nosso temperamento, então precisamos afirmar e receber de volta o nosso amor de Cristo. Posso ter um amém? Glória a Deus. O que estou dizendo é que Jesus aprendeu isso. E nós temos alguns registros onde Deus abertamente diz, esse é o meu amado filho, em quem tenho prazer. Nós não sabemos quantas vezes Deus falou no coração de Jesus, você é o meu amado, você é o meu amado. E assim ele fala ao seu coração, mas muitas vezes você empurra para longe essa voz de Deus. Não. É tão bom saber que Deus, o Pai, reafirma a sua aceitação abertamente. Você me escuta? Vamos agora para Mateus 3. Assim que Jesus foi batizado, imediatamente saiu da água. Naquele momento o céu se abriu para ele. Eu gosto disso, eu amo isso. Alguns dizem quando leem, o céu se abriu quando ele saiu da água. Mas não é só isso. A Bíblia diz que os céus se abriram para Jesus. Em outras palavras, os céus se abriram somente para Jesus. Você traz Jesus para os seus relacionamentos, os céus se abrirão sobre os seus relacionamentos. Você traz Jesus para a sua igreja, para o seu negócio, os céus se abrirão sobre você, sobre os seus negócios. Você traz Jesus para o seu casamento, ele vai abrir sobre o seu casamento. Ele não vai se abrir sobre o seu casamento, a sua família, o seu negócio, vai se abrir para Jesus, na verdade. Mas porque você traz Jesus para a sua vida, se abre para você. Posso ter um amém? Eu amo isso. O céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Portanto, Deus não tem dificuldades de compartilhar abertamente o seu amor sobre o seu filho. Pais, vocês têm sobre o seu filho. Pais, vocês têm que declarar abertamente a apreciação pelos filhos de vocês. Vocês sabem como eu amo minha filha Jéssica. O mundo inteiro sabe. Amém? Ela está aqui agora. Jéssica é alguém que eu amo e nela eu tenho prazer. Ela está fazendo anotações. Amém? Eu a amo muito. E todos sabem que eu amo minha filha. Mas o problema é que, infelizmente, alguns pais acham que não podem declarar muito para os filhos. Não pode dizer muito, senão você dá muito louvor, ficam orgulhosos. Eles creem nessa mentira do diabo. Isso não é verdade. Quanto mais você diz, mais humildes eles ficam. Mais fortes eles se tornam. Veja, Jesus ouviu o pai dizer, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. O pai não disse, eu não vou dizer isso porque senão ele vai ficar orgulhoso. Assim o pai diz, esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Olha o resultado agora. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre até então. Ele havia começado seu ministério com 30 anos de idade. E então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Anos atrás, eu nunca havia lido isso num livro, nunca escutado num sermão. Minha Bíblia estava aberta e eu li e o Espírito Santo falou para mim. Note que o diabo não usou a palavra amado. O diabo não disse, se tu és o filho amado de Deus. Ele disse, se és
o Filho de Deus. O diabo não quis lembrar Jesus que ele era amado, porque era contraprodutivo para a tentação de Satanás. Quando você sabe que você é amado, a tentação não tem poder. Um homem que comete adultério está sob a ilusão que a sua mulher não o ama mais, ou não dá o que ele precisa, ou seja o que for, não o ama suficientemente. Ele está sob aquela mentira, então ele comete adultério. A mulher é a mesma coisa. O inimigo não lembra você que você é amado, porque é contraprodutivo para a sua tentação. Se isso é verdade, o contrário também é verdadeiro. Se você lembrar as pessoas que elas são amadas por Deus, a tentação vai perder o seu poder. E aqui vai, amado, 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 amado. Vocês são amados. Você é amado. Amado. O que vai acontecer com você quando você olhar no espelho e dizer amado de Deus? Deus te ama, homem. O que você fez não foi certo, mas Deus ama você. Você é o amado de Deus que agiu errado agora. Nunca, nunca, nunca traga para o pessoal o que você faz e o que você é, nunca podem estar juntos. O que você faz não representa o que você é. Você é o que você é o que Deus fez de você, não importa o que você faça. Amém? Você pode agir muitas vezes como um macaco, mas isso não faz você um macaco. Eu não sei o que sua mãe disse para você, mas você está bem. Amém? É incrível quando falamos sobre a vida cristã de pessoas que são salvas, redimidas pelo sangue. Você sabia que mesmo no mundo, quando as pessoas se sentem amadas, elas são motivadas a serem bem-sucedidas? Quando elas se sentem amadas. Eu me lembro de Zig Ziglar, o famoso autor cristão e também orador motivacional. Ele compartilhou a história de uma vez, quando estava com pressa, indo a algum lugar, e passou por um mendigo. E o mendigo pedia dinheiro, mas tinha um monte de lápis dentro de uma caixa, e cada lápis custava R$1. É claro que não custava R$1, mas ele estava pedindo dinheiro. A maioria depositava R$1 e ia embora, e nem pegava o lápis. Zig Ziglar veio, deu R$1 e passou dele, e parou, e virou-se de novo para o mendigo e disse: eu acabei de dar R$1, agora eu quero meu lápis. O mendigo deu para ele e ele disse: de agora em diante você não é mais um mendigo, você é um homem de negócios. E ele foi embora. Alguns anos depois, Zig Ziglar estava numa conferência e um homem, jovem, bem vestido, parecendo um homem de negócio, veio a ele e disse: você se lembra de mim? Eu era um mendigo. Suas palavras mudaram a minha vida aquele dia. A maioria dava o dinheiro e não pegava o lápis. Eles iam embora. Mas você veio e disse: eu quero o meu lápis. Eu comprei o lápis de você. Você não é mais um pedinte, é um homem de negócios. E eu me vi como um homem de negócios. Ninguém me viu antes como um homem de negócios. Pela primeira vez eu me vi assim. Obrigado, muito obrigado. Minha vida mudou daquele dia. E agora eu sou um homem de negócios. E estamos falando de pessoas que nem são salvas. Mas, mesmo assim, existe um resíduo da glória e da honra. Quanto mais nós que somos salvos pelo sangue, redimidos por Jesus. Amém. O que as nossas afirmações fazem? Não significa que não vamos corrigir nossos filhos. Mas quando eles sabem que são amados por nós, nós os corrigimos e eles recebem muito melhor. Mas quando eles não são assegurados pelo seu amor, é quando eles veem sua crítica como alguma coisa que traz prejuízos a quem eles são. E você os machuca. Não quer dizer que um bom patrão não corrige os seus empregados. Não significa que um professor não corrige seus alunos. Não significa isso. Mas, se a fundação existe, a maior disciplina que você pode dar para uma criança é, em primeiro lugar, amor incondicional. Essa é a primeira coisa. Eles devem ser amados incondicionalmente. Eu estou usando crianças como exemplo porque é muito claro o que temos visto como isso funciona. Como Jesus recebeu glória e honra, o Pai o reafirmou. O Pai disse: tu és amado e em ti tenho prazer. Você me escuta? Marilyn Monroe
a atriz famosa. Depois de se tornar famosa, ela foi entrevistada por um jornalista do jornal New York Times. Agora, Marilyn Monroe, seu nome era Norma Jean. Quando era uma menina, ela não tinha pais. Ela ia vivendo de uma casa para outra casa. Quando ela tinha 5 ou 6 anos. Assim, o jornalista sabia disso e ele pergunta a ela, agora ela é famosa. Ele pergunta para aquela mulher madura e agora famosa, Marilyn Monroe, ele diz, Marilyn, quando você estava nessas casas, você se sentia amada? Ela disse então, sim, uma vez eu me lembro quando eu tinha 7 ou 8 anos, eu fiquei nessa casa dessa senhora, ela não falava muito, ela estava fazendo sua maquiagem um dia e eu cheguei muito pertinho, olhei para ela, ela sorriu, pegou o pó de arroz e tocou na minha bochecha. Naquele momento me senti amada. Agora, com toda honestidade, provavelmente essa mulher não estava tentando dar amor para Marilyn, somente que naquele momento ela se sentiu amada. E quando ela falou isso, as lágrimas encharcaram seus olhos. Que triste. A única vez na sua infância. Muitas vezes não vemos que crianças estão famintas por amor e afirmação. Eu aprendi isso de um pediatra. Você sabe, os pediatras dizem que quando um bebê tem 6 a 8 semanas, eles notam os olhos procurando. Muitas pessoas pensam que eles estão observando o ambiente, as cores e os movimentos. Na verdade, o bebê de 6 a 8 semanas está procurando outro par de olhos. Naquela idade ainda tenra, as suas emoções buscam ser preenchidas. Crianças sabem que são amadas quando você olha para elas. Você não pode dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e olhar para outro lugar. Ou ficar lendo o jornal e dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O contato com os olhos é importante para chegar ao nível deles e amá-los. Se você está ocupado, você tem que dizer, agora eu não posso, eu gosto de ouvir o que você tem para dizer, mas estou ocupado agora. Você tem que dizer para eles. Mas não tente fazer 3 coisas ao mesmo tempo, porque isso não vai mostrar para eles o amor que eles precisam. Mesmo nessa idade de 6 a 8 semanas, eles estão buscando outro par de olhos para que a emoção deles seja suprida. Amém? Veja, Deus nos fez assim. Deus nos fez para a conexão. Tudo nos nossos olhos é para conexão. Nossas mãos são para apertar mãos. Tudo é para conexão. Você não foi feito para viver só. Você não foi feito para viver só. Oh, Pastor Prince, o senhor não entende. Eu tenho estado sozinho por tanto tempo. Por tanto tempo. There was a man, a lonely man. Você conhece a música? Solitaire is the only game in town. Aleluia. Sempre lembre-se, pessoas feridas ferem pessoas. Vou repetir. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas amadas amam as pessoas. Pessoas perdoadas, vamos lá, igreja, perdoam. Glória ao nome de Jesus. Você sabia que a palavra em hebraico para pai e para professor é a mesma? Interessante, né? Pai e professor é a mesma palavra. Nós somos professores dos nossos filhos. Veja, quando enfoco as crianças aqui, eu estou falando de você. É mais fácil para nós vermos quando os conceitos se aplicam às crianças. Um professor universitário muito conhecido, ele saiu do seu trabalho para trabalhar com crianças no curso primário. E os seus colegas ficaram surpresos e perguntaram, por que o senhor é tão famoso nessa universidade, é bem sucedido, o senhor recebe um salário muito bom e bons benefícios, por que você está deixando tudo isso para trabalhar com crianças? E ele respondeu assim, você escreveria o seu nome num tijolo antes de ir para o forno ou depois de ir para o forno?
Crianças pequenas são como tijolos antes de irem para o forno. Universitários são tijolos prontos. Eles têm suas opiniões, eles dizem, eu sei o que eu penso, tenho a minha própria opinião, eu sei o que eu quero. Meu trabalho é pregar para pessoas maleáveis. Amém? Glória a Deus. Requer a graça de Deus para quebrar essa dureza que existe. Muitas vezes as pessoas dizem, não importa o que ele diz, vou continuar assim, eu sempre fui assim, ontem, hoje, para sempre. Nesse sentido, eles se parecem com Jesus. Requer o Espírito Santo para cuidar de adultos. É muito mais fácil trabalhar com cimento molhado. Você pode escrever o que você quiser. Meio seco são os adolescentes. Ainda existe esperança, mas depois que estão endurecidos, só os céus. Mas mesmo assim, com Deus, tudo é possível. Mas é mais fácil trabalhar com crianças, quando eles são pequenos. Depois de Jesus ressuscitar dos mortos, ele fez o café da manhã para os seus discípulos. Então ele olhou para Pedro, aquele que o negara 3 vezes. Ele disse, Pedro, filho de Jonas, literalmente filho de João. O nome de pai de Pedro era João. Simão significa escutar, João significa graça. Escutar da graça, você me ama? Mais do que a esses, ele perguntou a Pedro, você me ama? Pedro disse, Senhor, o Senhor sabe que eu lhe amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Note a prioridade, em primeiro lugar, prioridade no coração do nosso Senhor, nosso amado Salvador. Não é a ovelha que é mais velha, mas é o cordeiro, os cordeirinhos. Cuide dos meus cordeiros, vem primeiro. Então, segunda vez, você me ama? Ele diz, sim, te amo. Pastoreie as minhas ovelhas. Agora, ovelhas. Pastoreie as ovelhas. Cuide delas. Discipline-as, ajude-as. Amém? Pastoreie-as. Da última vez ele disse, tu me amas? Ele disse, te amo. Cuide das minhas ovelhas. Assim, 3 vezes existem diferenças distintas. Mas note que a prioridade é cuidar dos cordeirinhos. Aqueles que estão cuidando de crianças na igreja, aqueles que estão pensando em serem voluntários no ministério, que é próximo do coração de Deus. O ministério com criança é o mais próximo do coração de Deus. Eu afirmo isso. Definitivamente, a primeira prioridade é qual? Cuidar dos cordeiros. Cuidar dos cordeiros. Cordeiros são ovelhas novinhas, as mais tenras. Aleluia. No livro de Cantares, Cantares de Salomão, no primeiro capítulo, Cantares pode se referir a um marido falando com a mulher, mas a melhor forma é Jesus e a igreja. O amor entre Jesus e a igreja. E no primeiro capítulo existe essa pergunta que a mulher faz para Jesus. A noiva pergunta, conte-me, você a quem eu amo, onde faz pastar o seu rebanho? E onde faz as suas ovelhas descansar ao meio-dia? Se eu não o souber, serei como uma mulher coberta com véu. A pergunta é essa, onde o senhor está alimentando? Onde é o lugar de alimentar? Onde o senhor gosta de estar? Senhor, eu quero saber onde o senhor gosta de ficar. Onde o senhor alimenta? A resposta do Senhor vem depois. Se você não sabe, a mais linda das mulheres, você sabia que Deus te acha linda? Entre as mais lindas da TV e do cinema, Ele acha você a mais linda. Isso não é incrível? Não é incrível isso? De todas as mulheres, Ele acha que nós somos as mais lindas das mulheres. Aos olhos de Deus, nós somos as mais lindas, porque Ele nos vê como ninguém nos vê. A perfeição da obra da cruz. Amém? Qual a pergunta? Conte-me onde faz pastar o seu rebanho. Onde o senhor fica? Qual o seu lugar secreto, seu lugar favorito? O senhor responde, siga a trilha das ovelhas e faça suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Note que ele fala cabritas. Cabritas são filhotes de cabras. Nossos filhos são cabritinhos. Em outras palavras, onde você encontra as cabritas sendo alimentadas, lá eu estou. Alimenta os meus cordeiros e eu estarei lá. Amém? Que honra isso traz para o nosso ministério com crianças. Vocês estão fazendo algo que é querido ao coração
do Salvador. Ele ama as crianças. Tenha cuidado para não escandalizá-las. É melhor amarrar uma pedra no pescoço e morrer do que fazê-las tropeçar. O que Deus procura, e o maior tesouro que nós temos, é saber que nós somos amados. Você quer amar seus filhos? Você tem que possuir esse tipo de amor. Porque quando você tem esse tipo de amor, você ama os que estão ao seu redor. Aqueles que são amados, amam. Aqueles que são amados mais, amam mais. Aqueles que são amados melhor, amam melhor. Amém? Vamos concluir agora. Glória a Deus. Você está aprendendo? Você está sendo abençoado? Glória a Jesus. Amém? Vamos falar de Abraão. Vamos ler mais o versículo e concluiremos depois. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma grande e poderosa nação, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Veja que Deus está falando consigo mesmo. Esconderei alguma coisa de Abraão? Daquilo que vou fazer? É incrível. Eu queria que Deus falasse assim com respeito a mim. Eu vou esconder de Joseph Prince alguma coisa que eu vou fazer? Quantos gostariam que Deus lhe contasse segredos? Coisas que ele não disse para todo mundo. Por que Deus disse para Abraão? Visto que Abraão será o pai de uma grande e poderosa nação, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. O Senhor disse então para ele, versículo seguinte: porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. É incrível, ele não disse assim: eu o tenho conhecido, porque ele vai ordenar. Não, não é isso. Na verdade, o que ele está se referindo é: eu o conheci, eu me fiz conhecido para que ele me conheça. E por isso ele ordenará os seus filhos. Desse relacionamento, ele ordenaria seus filhos e a sua casa para guardar o caminho do Senhor. Isso é incrível. E Deus sabe que essa família se tornaria a família que traria bênçãos indizíveis, inclusive a redenção através de Jesus Cristo para o mundo inteiro. Assim, Deus se faz conhecido para que eles fossem uma bênção. Deus se faz conhecido para que você seja uma bênção. Aleluia. A última passagem nós vamos concluir. A razão por que nós podemos ter glória e honra hoje é porque não existe mais juízo para nós. Amém? Olhe para esse versículo aqui em Efésios. Diz: para o louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Deus nos fez aceitos no amado. Amém? Deus nos fez. Nós não nos fizemos, Deus nos fez aceitos no amado. Ele podia ter dito em Cristo. É o mesmo. Mas Deus quer que seja mais íntimo, dizendo no amado. Você agora está no amado. É por isso que você é amado. Amém? Você é aceito, e a palavra no grego aí é a palavra caritu, que significa altamente favorecido, vem de cariz, altamente favorecido. Você sabia que é usado duas vezes somente no Novo Testamento? Uma aqui e a outra é usada pelo anjo Gabriel quando falou com Maria. Quando o anjo se apareceu para Maria, ele diz: salve agraciada. No grego, caritu. E agora é usado para nós. Nós somos altamente favorecidos no amado. Diga: eu sou altamente favorecido no amado. Amém? Glória a Deus. Quando você vai viajar de avião, você diz assim: nada de mal vai acontecer, porque eu sou altamente favorecido no amado. O amado de Deus está aqui, amém? Você entende? Se alguém diz: é minha hora de morrer, diga: não se preocupe, eu estou aqui. Desculpe, cancele, pode adiar. Não vai acontecer hoje, em nome de Jesus, amém? Porque você é o amado de Deus, amém? Em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Eu vou ler agora na Nova Versão Internacional. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Quão perdoados nós somos? Somos perdoados dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. É por isso que eu e você somos perdoados, não baseado no nosso conhecimento,
baseado no conhecimento do seu pecado, em conseguir pegar seu pecado, confessar seu pecado. Se você não confessar, você não é perdoado. Se essa é a sua base, você nunca vai ter segurança, você nunca vai ter paz verdadeira, porque se existem pecados em você que você ainda não reconheceu, e se existem pecados que você é ignorante deles, é por isso que se o perdão dependesse da sua confissão, você nunca sentiria paz. 1 João 1,19 foi escrito para descrentes. Eu exponho isso no meu novo livro, ok? Portanto, eu vou explicar aqui. É suficiente dizer que nós somos perdoados baseados no conhecimento de Deus dos nossos pecados. Deus conhece todos os nossos pecados. Nós vemos os nossos pecados assim. Deus vê os nossos pecados assim. Nós somos perdoados de acordo com o conhecimento de Deus dos nossos pecados. Isso nos traz paz. Assim agora, quando Deus tem conhecimento pleno dos nossos pecados, e também conhece o perfeito trabalho de Cristo na cruz do Calvário, quando Deus diz que você está perdoado, você está perdoado. Que maravilha! Você sentiu isso no seu espírito? Isso é boas novas, amigo. Riquezas é ploutos. No grego, significa abundância e riqueza. Riquezas de Deus, graça, cariz, sem mérito, imerecido. Deus derramou sobre nós. Derramou é pereció, transbordar, sem medida. Nós somos perdoados de acordo com as riquezas, plutos, do seu cariz, que ele periciou. Certo? Vamos colocar tudo junto. Significa isso. Que em Cristo, Deus derramou de forma abundante sobre nós perdão de pecados de uma forma completamente restrita. Ele fez com toda a sabedoria e prudência. Alguém diga aleluia! Mesmo pecados que não temos conhecimento, que não somos conscientes, que não sabemos, nós somos perdoados. Isso nos dá a paz verdadeira. Você é perdoado baseado no conhecimento dele, de acordo com suas riquezas. Você sabe porque você é perdoado assim. Porque 2000 anos atrás, na cruz, Jesus levou o nosso juízo. Veja, os meus pecados e os seus pecados não evaporaram. Eles foram julgados. Em João, Jesus diz, chegou a hora de ser julgado deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Agora o quê? Agora o julgamento chegou. Agora é o julgamento desse mundo. Qual o assunto em questão? Juízo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Quantos já ouviram esse louvor? Lift Jesus higher, live him up for the world to see. He said, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Todos ou todas as pessoas, como diz numa outra versão, está em algumas bíblias em itálico, e quando está em itálico é porque não consta no original. Não está escrito ali. Ali não fala de pessoas. O assunto em questão é juízo. Vamos remover a palavra todos, que não está lá no original. Olha o que diz aqui. Agora, o juízo deste mundo, o príncipe será expulso, e eu, quando for levantado na terra, atrairei todo juízo. Amém. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Ele atraiu todo o juízo como um para-raio, que atraiu todo o juízo para si. E salvou. Ele atraiu todo o juízo para si mesmo. Ele não atraiu todos, ele atraiu todo o juízo. Quando ele foi levantado na cruz. Aleluia! Você, amigo, não existe mais juízo para você. Sua sogra pode te condenar, mas não existe juízo para você. Amém? Isso é que importa. Diga nenhum juízo. Por quê? Porque ele levou tudo na sua pessoa. Boas novas. Toda a cabeça baixa, todo olho fechado em todo esse auditório e também na galeria. Meu amigo, em Cristo, Deus derramou sobre você sem medidas seu perdão de pecados que ultrapassou e foi além
de qualquer limite, completamente, de forma irrestrita. Assim é a riqueza de Deus e assim é o perdão que você recebeu. Se você está aqui esta noite e você ainda não fez de Jesus o seu Salvador neste dia, e você quer Jesus Cristo na sua vida, onde você estiver agora, aqui ou em qualquer lugar, diga, Pastor Prince, eu quero ser coroado com glória e honra. Jesus prometeu, eu vim para dar vida e dar vida abundante. Meu amigo, não somente viva, não somente boie, peixes mortos boiam. Deus quer que você viva e viva abundantemente. Assim Jesus diz para você, eu não vim para dar religião para você, não vim para dar perdas, eu vim para dar vida. A vida está nele. Quando você o recebe, você recebe vida. Ele vai trazer você para a glória. O ambiente do qual Adão caiu. E uma vez mais você será coroado com sua glória e sua honra. Nesse auditório, onde você estiver, diga, Pastor Prince, ore por mim. Eu quero Jesus Cristo na minha vida. Eu quero que os meus pecados sejam perdoados. Ore por mim, pastor. Diga após mim, do fundo do coração. Não é uma religião, é um relacionamento. Diga do seu coração, Pai Celestial, eu te agradeço, Pai, por seu grande amor por mim, por enviar o seu amado Filho, o seu querido Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por meus pecados. Seu sangue precioso me lavou e me tornou mais alvo que a neve. Obrigado, Pai. O Senhor o levantou dentre os mortos e Ele está vivo. E onde Ele está, eu estou. Eu estou no amado, altamente favorecido, porque Jesus Cristo é meu Senhor. Amém. Levante as suas mãos desse lugar. É assim que o Pai vê você. Aquele que lhe santifica. Quando você precisa de santificação, Ele foi à cruz por você. E você está santificado. Significa que você está separado do pecado, separado da enfermidade, separado de tudo que é comum. Você não é comum mais. Você é incomum. Você está coroado de glória e honra porque o seu Pai está falando sobre você agora e dizendo, você é meu amado. Em você eu tenho prazer. Receba essas palavras. O homem não pode viver senão por cada palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse que o homem não pode viver somente com a comida física, mas com a palavra do Pai falada para ele. Você é o meu amado. Por essas palavras, viva, caminhe, prospere, seja abençoado e bem-sucedido e seja uma grande bênção para este mundo perdido. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você